você assistir, voltar atrás aí, eu mostrei pais da igreja contrariando tudo que o Ariel falou. É um engano, não sei quem passou essa informação, mas é uma informação mentirosa. Quando o ser humano se prostra diante de uma imagem, ele está rebaixando a si mesmo. O homem é formado à imagem e semelhança de Deus. O padre que te defende quando você acaba de fazer seus debates, ele não debate com Aí você tá baixando o nível, Não, pastor. eu não concluí o argumento. O padre escreve um e-book uma vez. Não, vou falar de e-book, Ariel, não. Você tá tentando fazer um eu vou falar que showzinho ele agora acertou. aqui no final. Eu vou falar. Um show. Segundo bloco, a perguntas do chat. Serão feitas 4 perguntas do chat para cada pergunta. 5 minutos para a resposta do debatedor, 3 minutos para comentários do outro debatedor. A primeira pergunta para o Ariel aqui do chat foi feita pela Larissa Monteiro. Ela pergunta o seguinte, muita gente fala que a Bíblia proíbe imagens, mas ao mesmo tempo várias igrejas históricas têm imagens de santos. Olhando pela arqueologia e pela história da igreja, em que momento que a imagem vira idolatria de verdade? O que a gente vê é que desde o início, nas construções das primeiras igrejas, aparecem essas imagens, né? E até mesmo nas sinagogas lá do século I, a gente vê também imagens ali desenhadas no chão, sempre com essa intenção, né, de ser didática, de mostrar aquilo ali. Se a gente lê, por exemplo, o Martírio de São Policarpo, que é do início do século II, eles guardam os ossos de São Policarpo, assim como a gente vê também em Atos 17, que São Paulo, as vestes de São Paulo ali também eram usadas para fazer cura, né? O que a gente vê é que o testemunho de todas as igrejas apostólicas, tanto de lá do Oriente, pega até mesmo na Índia, quando os portugueses chegam na Índia, já tinha católico lá, né? E eles estão lá rezando pelos mortos, pedindo intercessão dos santos, usando incenso, tudo que a gente vê na igreja, mesmo que eles não sejam do Império Romano e tenham ficado sem contato com o Ocidente por séculos, né? Desde a pregação de São Tomé. Se a gente pega essas igrejas da Índia até a Espanha, as igrejas da Rússia até a Etiópia, todas elas pregam a intercessão dos santos. Por quê? Porque os princípios estão aqui na Bíblia, assim como os princípios da guarda do domingo estão aqui, e nós aplicamos isso, levamos às últimas consequências. Nós meditamos naquilo que os apóstolos dizem, procurando entender o seu significado. Quando a gente entende que nós não nos separamos de Cristo e que a nossa caridade, quando a gente chega no céu, aumenta ainda mais, não tem remédio a não ser acreditar realmente na intercessão dos santos. Então, quando passa essa idolatria, em momento nenhum na história, né? A única vez que talvez tenha acontecido algo assim no tempo de Santo Epifânio, né, no século IV, em que a gente tem uma heresia que aparece, que eu não lembro nunca o nome dessa heresia, que ela é difícil de falar, acho que é coliridianos, que é o quê? Algumas pessoas que pegavam uns pães ali e ofereciam para Maria e depois eles comiam esse pão. Isso é idolatria, é fazer um sacrifício para Nossa Senhora. A gente não pode fazer isso. Toda a honra que a gente dá para Nossa Senhora e para os santos é dentro da missa, que é o sacrifício do filho para o pai. A gente precisa estar dentro dessa ótica para que seja realmente uma reverência e não uma adoração. Então, nesse momento aparece isso, a igreja combateu essa heresia, da mesma forma que hoje nós combatemos a heresia iconoclasta, que diz que a gente não pode ter imagem alguma de Deus. No Antigo Testamento não podia ter, porque Deus não tinha imagem, mas agora Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Nós vimos a sua glória e, portanto, nós podemos ter imagens de Jesus Cristo. A gente consegue ver agora Deus tem um rosto. Deus agora tem um rosto, né? Como no Antigo Testamento. E acho que é isso, né? Não tem um momento em que passou a ser heresia. Tem essa discussão aí no século VIII, né? Quando um imperador, ou seja, nenhum dos bispos, dos fiéis, dos santos falam disso, vem um imperador e tenta proibir o uso das imagens por influência dos muçulmanos, que eles também dizem que não pode ter imagem alguma, né? E aí os bispos da igreja se levantaram, a cristandade toda, e resgataram o costume que recebemos desde a época dos apóstolos, entendendo que Jesus Cristo tem imagem, então por isso nós podemos ter imagem também. Depois essa discussão, ela some, né? Não se fala mais disso, ou seja, por séculos a igreja tem os ícones ainda e tudo certo, até que depois da Reforma Protestante, na segunda onda da Reforma Protestante, é que se critica de novo, naquele processo lá que às vezes as pessoas chamam de um jeito engraçado, né? O só ladeira abaixo. Ou seja, porque os primeiros que fizeram a reforma não criticavam isso. É algo que veio depois, nas outras gerações dos protestantes. Então, assim, tem uns 1000 anos em que a igreja não teve problema quanto a imagens. É só algo que os protestantes resgataram, como se a igreja tivesse passado 1000 anos sem Cristo. Se Cristo tivesse abandonado a humanidade por um milênio inteiro. Se você assistir, voltar atrás aí, eu mostrei pais da igreja, contrariando tudo que o Ariel falou. É um engano,
não sei quem passou essa informação, mas é uma informação mentirosa, de que essa prática de cultuar a Deus com imagens no culto é uma herança apostólica. Por isso que eu digo que a Igreja Católica, na aparência, ela adora, mas em essência ela é pagã. Porque cultuar a mortos, a imagem, se prostrar perante imagens, é submissão dos vivos aos mortos, é desobediência a Êxodo 20, Romanos 2,8 diz que eles que fazem essas coisas são obedientes à iniquidade, é estabelecer a mentira como verdade, porque a Bíblia é verdade, o Espírito é verdade, Cristo é a verdade, os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade, e as imagens do culto é tudo mentira, porque nenhuma imagem religiosa reflete verdadeiramente o ser projetado nela. Vocês estão enganados. Quarto lugar, adorar a Deus com imagens no culto é usurpação de um direito divino de conceder autoridade a quem ele quer. O homem é a imagem enquanto ele está vivo e visto. Morreu, deixa de ser visto e perde autoridade na terra. Se o morto aparecer, o vivo tem autoridade para repreender. A aparição de Maria lá em Fátima, se fosse para um filho meu, a minha filha de 4 anos repreenderia em nome de Jesus. Quinto lugar, a igreja do Antigo Testamento não tinha imagem de escultura na adoração que ela prestava a Deus. A igreja cristã primitiva era contrária a qualquer tipo de imagem, pois isso fazia diferença em relação ao culto dos pagãos. Como arqueólogo, ele deveria conhecer mais um pouquinho da história e saber que os romanos até consideravam os cristãos ateus por falta de imagens. E os cristãos herdaram, pode rir. E os cristãos herdaram isso de quê? Pois os primeiros cristãos vieram do judaísmo. Então a influência judaica, eles conheceram no cativeiro as consequências da idolatria. Nem mesmo os judeus alexandrinos, influenciados pelo helenismo, usavam imagens em culto. Segundo, por que a igreja cristã primitiva não usava imagens em seus cultos? Invisibilidade de Cristo e do Espírito. Porque me viste e creste, bem-aventurado que não me viu e creu. Não andamos por vista, mas por fé. Segundo aos Coríntios 5,16, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Não conhecemos Cristo segundo a carne. E o Didaquê não confirma nada do que o Ariel falou. É tudo engano, é tudo invencionista da igreja romana. Jesus encarnou e não deixou nenhum ensino que se permita entender a possibilidade de se fazer imagem dele. Ele assumiu a natureza humana, mas não forneceu modelo a escultores nem pintores. Ele não veio revogar a lei, nem os profetas, e a lei e os profetas é contra o uso de imagens culticas. E Pedro disse que, 1 Pedro 1,8, a igreja não vê Jesus, mas ama Jesus sem ver. Não é lícito ter imagem de Jesus na igreja, porque sua natureza divina não pode ser retratada. Seu corpo, como agora, é glorificado. Então, peraí, para ele nascer de Maria e ser Theotokos, que Price questiona esse dogma do Theotokos, para ele nascer de Maria, para ela ser mãe de Deus, as duas naturezas têm que estar unidas, mas para fazer imagem se separa a natureza de Jesus. Não. O que tem aqui ele é humano e divino, mas hoje ele é Deus. A imagem expressa da divindade está naquele que está glorificado à direita do Pai. O Marcos Vinícius Ramos, ele perguntou para o pastor Eliseu: eu cresci ouvindo que idolatria é se ajoelhar para uma imagem, mas hoje em dia parece que tem gente que idolatra dinheiro, político, famoso. Como que eu sei na prática se alguma coisa já virou ídolo no meu coração? Quando isso domina sua vida, quando você depende disso e não depende de Deus, quando sua boca fala do que seu coração está cheio, quando você não vive sem isso. Se você perde a dependência divina, como Israel fez, e se prostrou perante a estátua da serpente, você é idólatra. Se você ama o dinheiro como Geazi e mente para ter dinheiro, mesmo tendo Eliseu exortado a não fazer, você é idólatra. Se você, como Judas, vende Jesus por 30 moedas, mas o perfume que oferece a ele é criticado porque 300 denários, Jesus não vale 300, mas vende Jesus por 30, você é idólatra. Se você, como filho pródigo, vira as costas para o seu pai, sai da igreja porque o profeta profetizou que você ia prosperar e não prosperou, por causa de grana, você é idólatra. Se você pensa que é o partido de direita ou esquerda que vai solucionar a solução do Brasil, que vai solucionar o problema do Brasil, você é idólatra. Nada pode estar no mesmo nível de Deus, nada pode estar acima de Deus. Todas as coisas devem continuar abaixo de Deus. Quando um ser humano se prostra diante de uma imagem, ele está rebaixando a si mesmo. O homem é formado à imagem e semelhança de Deus. E quando Ariel falou que Deus não é contra a matéria, contra o que é visível, porque Deus fez o homem, sim, o homem foi Deus que fez. Deus não é contra a imagem, porque Deus mandou fazer a Arca da Aliança. Sim, a Arca da Aliança foi Deus que mandou fazer, mas não mandou ninguém adorar, não mandou ninguém se prostrar. O dinheiro é bênção? É. A política é bênção, conjunto de opiniões é. Agora, colocar essas coisas como única solução é idolatria. E tem pastor idolatrando política? Tem.
Tem gente idolatrando grana? Tem. Assim como tem gente idolatrando fama, tem gente idolatrando like. Mente em nome de Deus para ferir as escrituras. Não tem coragem de abrir as escrituras, fazer o exame, respeitar o texto e o contexto. Você está idolatrando a sua tradição. Jesus disse por 2 vezes que existem pessoas que colocam a tradição acima das escrituras. Isso é idolatria. Isso é idolatria da tradição. Assim como tem gente que idolatra simplesmente mãe, pai, dinheiro, riqueza, fama. Tem gente que idolatra imagem porque cria uma dependência. Não vivemos por vista, vivemos por fé, mas você depende de algo visível para ter certeza de que está se comunicando com o espiritual. Você precisa de algo visível para ter certeza que está se comunicando com aquilo que é celestial. À luz da Bíblia e da história, você é idólatra. Isso sim, como o Ariel está gostando de chamar a gente, isso sim é heresia, isso sim é erro, isso sim é distorção das escrituras. E repito, porque ele falou mais uma vez, o conceito do domingo está nas escrituras, está na prática da igreja primitiva. Mateus, João, Lucas, Atos, Cartas e Apocalipse. O uso de imagens não está nas reuniões de culto. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Cartas, Apocalipse. Só lá para o fim do 2º, 3º século, outros dizem que a partir do 4º século é que isso é feito, quando a igreja entra aí nesse desvio doutrinário, e a reforma protestante é um chamamento divino, pelo menos inicialmente falando, porque houveram pré-reformadores, para que as pessoas voltassem às escrituras, à fonte pura. Eu não estou aqui desprezando a tradição. Eu só estou dizendo que a tradição tem seu valor? Tem. Se ela se submeter às escrituras sagradas. E os próprios padres, próprios pregadores que na história da Igreja Católica escreveram e formaram conteúdo para a patrística, concordo com o que eu estou dizendo. Só a Bíblia é inspirada. O padre que sempre posta, com todo respeito, eu feri o padre? Eu tô machucando? Não, quando você falou que que todos os padres da igreja defenderam a autoridade... Eu não disse todos, então não me interrompa se for para falar em verdade, Ariel. O padre que te defende quando você acaba de fazer seus debates, ele não debate com... Aí você tá baixando o nível, não, eu não concluí o argumento. O padre escreve um e-book uma vez. Não, vou falar de e-book, Ariel, não. Você tá tentando fazer um showzinho agora aqui no final. Eu vou falar no show. Qual é a questão? A questão é, eu disse que na patrística houveram pessoas que formaram conteúdo para ela. Houve pessoas, obrigado pelo português. Teologicamente, eu preciso te ensinar. Houve homens que escreveram houveram pessoas que escreveram sobre a patrística e eles concordando com as escrituras. O padre concordou que a tradição eclesiástica não é inspirada. A apostólica, sim. Pronto. E a tradição apostólica é aquilo que eles deixaram registrado nas escrituras sagradas. 3 minutos para comentário. Pena que isso aí não está escrito na Bíblia, né? Que a tradição apostólica é só o que está escrito na Bíblia. Você pega a 2ª carta Tessalonicenses 2,15, ele diz que a gente tem que ser fiéis àquilo que ele pregou. Se você quiser, a gente comenta. Que foi ensinado, seja de forma escrita ou de forma oral. E tradição humana, por falar de tradição humana, uma tradição humana é dizer que só a Bíblia tem a tradição apostólica. Isso apareceu no século XVI. Ninguém falou isso antes disso. Por 1500 anos, ninguém guardou, nenhuma das igrejas apostólicas, esse ensinamento. Aí, na Revolução Francesa, na modernidade, na Reforma Protestante, é que vem esse princípio individualista de que eu faço a minha própria interpretação. Isso é uma tradição humana, é você se colocar acima de Deus. É como Coré, Datã e Abirã, em Números 16, que negam a autoridade de Moisés para fazer o seu próprio culto. Assim como os pastores hoje, sem ter sucessão apostólica, pegam a escritura, decidem que só aquilo ali é a base da tradição apostólica e começam a fazer a sua própria interpretação, assim como os judeus tentaram fazer a própria imagem que eles imaginavam de Deus, que era o bezerro de ouro. Isso é idolatria, né? Eu achei interessante a pessoa ter comentado aí nessa pergunta que quando que isso passa a ser idolatria, né? Quando a pessoa ali tem... Por exemplo, você pega os pastores, né? Tem gente que, quando aparece a foto de um pastor, começa a gritar, fica louca que ele vai fazer ali uma pregação e tal. Quando que isso passa a ser idolatria? E eu achei interessante, porque se a gente for lá para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo de 16 em diante, nós temos o jovem rico. E ele pede lá ele diz assim, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala, segue os mandamentos. Versículo 18, quais? Ele diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí alguém pode perguntar, e a idolatria? É o que vem logo em seguida.
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque esse é o pecado da idolatria. E quantas vezes os pastores criticam essa prática da gente ter as imagens, que é uma forma de transmitir o evangelho, assim como nós temos a escritura, né, a Bíblia, que é feita de papel e tinta, nós temos uma música, nós temos uma novela da Record, nós temos uma imagem, isso é uma forma de transmitir o evangelho. Quantas vezes eles não criticam isso? E passam por cima do que aconteceu com o jovem rico aqui. Ficam procurando dinheiro, explorando o povo. Isso é idolatria. Toda vez que Jesus fala de idolatria, ele não fala de imagem. Ele fala da ganância, da avareza, de querer dinheiro do povo, de querer explorar o povo, de querer se apegar às suas riquezas. Isso é idolatria. Que pena que hoje a maior parte dos pastores protestantes criticam tantas nossas imagens, como vimos aqui, desde a primeira igreja existe imagem lá, e não criticam essa ganância de ganhar dinheiro em cima dos fiéis simples. Que pena. O Rafael Cardoso, ele perguntou para o Ariel se a fé cristã foi corrompida ao ser oficializada pelo Império Romano e só teve a sua essência resgatada na Reforma. Nossa, essa é a tese, né, do protestantismo, de que a igreja teria ficado 1500 anos sem a graça de Cristo, que as portas do inferno teriam prevalecido sobre a igreja e que só a Reforma Protestante é que resgatou isso aí. Então vamos lá. Às vezes dizem que Constantino é o que fundou a Igreja Católica. Esse é um debate que já está assim, desgastado, né? Se a pessoa for analisar, o pastor aqui inclusive citou Eusébio de Cesareia, eu recomendo que as pessoas leiam aí o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, porque você vai ver Papa impondo as mãos para ordenar bispos, Papa afastando bispos, Papa corrigindo o Patriarca de Alexandria, tudo isso antes de Constantino sonhar em nascer. A igreja já era católica e já tinha estrutura do catolicismo antes mesmo de Constantino se converter. A propósito, Constantino só se converteu mesmo no leito de morte, né? Nem foi antes disso. Pega, por exemplo, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que era discípulo de São João e sucessor de Pedro em Antioquia, e ele vai citar lá que a Eucaristia deve ser feita com o bispo. Ele já cita a estrutura que nós temos até hoje na igreja, que é de bispo, presbíteros e diáconos. Ele já vai falar dos sacramentos, a própria Didaquê, né, uma que diz que pode se batizar com o derramamento de água em vez da imersão. Então nós temos vários documentos antes de Constantino sonhar em nascer que mostram que a igreja já era católica. O que acontece depois do século IV é que as perseguições à igreja começam a reduzir e, finalmente, eles começam a poder construir igrejas públicas, começam a reunir todos os bispos para conversar sobre as dúvidas que apareciam na fé. E detalhe, eles chegavam lá à condenação de heresias, por exemplo, a heresia ariana, né, foi a primeira que foi condenada em concílio. O que acontece com Constantino é que ele foi um instrumento ali usado por Deus na história para que se parasse a perseguição aos cristãos. E finalmente você podia se reunir. Se você pegar a primeira carta de São Clemente aos Coríntios, por exemplo, ele que foi o nosso quarto papa, que foi ordenado por São Paulo, sucessor de Pedro em Roma, né? Ele manda uma carta para os coríntios para intervir em uma crise que estava acontecendo lá, com os leigos queriam tirar o bispo e fazer a própria interpretação da escritura. Talvez isso aí soe alguma coisa para vocês que vocês conhecem. E a primeira coisa que ele fala é pedir perdão por não ter intervido antes, não ter exercido o seu poder papal antes, porque havia muitas perseguições em Roma. Então o que nós temos é o primeiro, escrito antes ainda, quando o apóstolo João ainda estava vivo, de um papa pedindo desculpa por não ter feito essa intervenção antes. Então nós temos uma igreja plenamente católica em operação antes de Constantino. A diferença é que depois de Constantino, por não ter mais essas perseguições, a igreja finalmente consegue se reunir. Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Ele pediu que os bispos se reunissem porque ele via que o cristianismo podia se partir e ele tinha uma dúvida, inclusive. Ele tinha dúvida em ser ariano ou ser católico. E o concílio condena o arianismo, ainda assim Constantino não se converte, fica até o fim lá. E se ele tivesse criado a Igreja Católica, ele teria defendido a própria posição ariana, que ele defendeu até a morte. Que Constantino, lá no final da vida dele, ele foi batizado por arianos. E não se batizou logo. Uma pessoa que ama Jesus Cristo de verdade, quer que Jesus Cristo habite a sua alma, ela quer se batizar logo. E Constantino não. Então assim, Constantino fundou a Igreja Católica. Cadê as definições dele no Concílio de Nicéia? Por que ele não defendeu a própria visão ariana que ele tinha lá? Então o que ele fez foi só ser um instrumento para que a perseguição parasse e a igreja pudesse florescer. Outros imperadores
foram usados ali na história ou por Deus, ou às vezes até por tentação dos demônios, para atrapalhar a igreja. Um exemplo disso são os imperadores bizantinos do século VIII, que tentaram proibir o uso das imagens. E nesse momento a igreja se levantou para defender a ortodoxia, para defender que Cristo agora é visível. Dessa forma nós podemos representar a Cristo. Você consegue imaginar Jesus Cristo aí na sua cabeça? Consegue. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus e homem você consegue imaginar. Então eles defenderam isso. Assim como outras coisas que foram ameaçando a igreja ao longo do tempo. Por exemplo, a gente tem o São Jerônimo, que é tradutor das escrituras no século V, ele fez a tradução da Vulgata. Vulgata quer dizer comum, que era o latim, a língua mais comum da época, né? Quando ele faz essa tradução, ele acaba se deixando levar um pouco por judeus. E no início ele pensa em tirar aqueles 7 livros da Bíblia lá, que os judeus tinham tirado nesse momento. E todos os bispos da igreja levantam e mostram que isso sempre foi usado naquelas dioceses fundadas pelos apóstolos. Então os bispos sempre, inspirados pelo Espírito Santo, com o Santo Padre em comunhão, o Papa, eles impediram que essas influências externas tirassem a igreja da ortodoxia. O que acontece aqui no século XVI, mais uma heresia aparece, também financiada por imperadores, dessa vez os príncipes germânicos, que queriam ter a sua própria liberdade e não tinham a capacidade de se submeter à autoridade dos apóstolos, à autoridade dos bispos e da igreja. Então o que eles fizeram foi financiar a Lutero, porque essa doutrina dele era mais conveniente para eles se libertarem de outros poderes externos. O Ariel diz que Jesus, nos mandamentos ao jovem rico, não citou a idolatria envolvendo o uso de imagens. É porque o jovem já praticava os mandamentos, o próprio texto diz isso e Jesus sabia. Por que ele falou os outros, então? O próprio texto diz isso e Jesus sabia. Jesus disse, você conhece os mandamentos. O problema dele era a idolatria que você está citando desde o início como espantalho. Segundo, não é dogma quando alguém é apresentado na igreja para pregar ou cantar e alguém diz, uhul, glória a Deus, aleluia. Se você estivesse na igreja e não visse o vídeo isolado, você saberia o que as pessoas falaram. O vídeo que você viu meu das pessoas vibrando quando apareceu minha foto no telão porque eu iria pregar, eram adolescentes que andaram 24 horas de ônibus, 16 horas de ônibus vindo da roça. Fizeram um evento para eu sair de Goiânia e ir lá pregar para eles. Aquilo ali não era um culto ao Senhor. Era um ambiente onde estava sendo divulgado que eu ia pregar para eles. Muitas pessoas, quando foi postado que você estaria aqui no debate, colocaram palminha, coraçãozinho. Uhul, Ariel. É o lugar que determina o que é idolatria ou não? Não, é o carinho das pessoas por você. Muito bem, você entendeu que é veneração e não adoração. É o carinho das pessoas por você que está vivo. Você não está morto, ninguém fez imagem sua. Então, outra coisa, será que foi só a reforma protestante que fez a igreja ser igreja? Não, Deus sempre teve os seus remanescentes. Mas uma coisa eu tenho para falar. Deus vai punir papas, Deus vai cobrar teólogos, pregadores e padres que sabiam da verdade e escondiam as escrituras das pessoas. Proibiam acesso. Mas as pessoas não tinham sabedoria. Ensinem vocês. As escrituras foram dadas aos pregadores para que eles ensinassem, para que eles falassem as escrituras. Eu aprendi a ler com a Bíblia. Minha avó que sabia ler com a Bíblia, me ensinou a ler com a Bíblia. Por que os padres teólogos que fizeram a patrística e tantos dogmas não conseguiriam ensinar as pessoas, dar às pessoas a capacidade e o acesso às escrituras? É melhor aprender. Se uniram a Lutero para escapar. Se uniram a Lutero... muita má interpretação de textos também, muita má tradução de textos também. Mas foi um auxílio, foi uma iniciativa muito boa. Mas mesmo assim, só com Lutero que se desenvolveu o conhecimento das escrituras nas mãos das pessoas. Lutero foi só um pontapé. Lutero não é a reforma. Lutero não é o avivamento, nem o avivador. Antes de Lutero, havia outros pré-reformadores que a igreja calou. Isso mostra que Deus estava lá através daqueles perseguidos, através dos mártires que a própria igreja fez, tornou, causou. Mostra que Deus estava sempre falando no meio do seu povo. Deus tem sempre os seus remanescentes. O versículo que o Ariel gosta, né? A voz de Deus ecoa em toda a terra. Hebreus capítulo 1 diz que o Senhor está sempre falando. Então, com certeza, a igreja não se tornou igreja só com a reforma protestante. Deus já vinha despertando o seu povo, já havia muita gente orando, sangrando, morrendo, sendo torturadas, e as pessoas ao redor estavam percebendo, alguma mudança está vindo aí, e essa mudança veio. Guilherme Viana, ele perguntou o seguinte, gostaria de perguntar ao pastor se reconhecer a Bíblia como uma autoridade suprema não seria idolatria, pois alegar isso não seria rebaixar o poder de Deus a um livro, mesmo a Bíblia reconhece a tradição oral como válida e nem tudo estaria lá. Podcast, velho, em vez de uma pergunta? A Bíblia deixa claro que desde o princípio Deus desejava que suas revelações normativas fossem registradas por escrito e preservadas para as gerações seguintes.
Êxodo 24, Moisés escreveu no livro. Deuteronômio 31, o livro foi preservado na arca. Josué fez uma aliança com o povo naquele dia e fez estatutos e ordenanças escritos no livro da lei de Deus. Josué 24. Junto com os de Moisés também foram preservados. Josué 1:7. Livro. Samuel também leu e explicou ao povo a lei de Deus. 1 Samuel 10:25. Isaías foi instruído a pegar um grande selo cilíndrico e inscrever nele com letras comuns, Isaías 8, e no capítulo 30, versículo 8, se manda, tem um registro escrito no livro. Daniel tinha uma coleção dos livros de Moisés e dos profetas, até o seu contemporâneo Jeremias, Daniel capítulo 9, versículo 2. Jesus e os escritores do Novo Testamento sempre usaram o quê? Está escrito mais de 90 vezes. E Jesus, quando confrontou a tradição dos fariseus e saduceus, ele pergunta assim: vocês não leram? Vocês não leram? Vocês estão desprezando as escrituras? É a prova de que Jesus valorizava sua verdade escrita num livro. Quando Jesus repreendeu os líderes judeus, Mateus 22, 29, tudo isso deixa claro que ele tinha intenção desde o princípio de que a sua revelação fosse preservada nas escrituras e não na revelação extra-bíblica. Percebamos então que Deus sempre valorizou suas palavras normativas para a salvação da alma do homem escritas. Agora, o texto que vocês gostam tanto de questionar, quando Paulo fala, aquele texto base que a gente tanto gosta das escrituras, ele está dizendo ali, e o solo escritura baseado ali, é que tudo que é necessário para a salvação está nas escrituras. 2 Timóteo 3,14, permanece naquilo que aprendestes, que foste inteirado, sabendo que de quem o tens aprendido, ou seja, cuidado com quem te ensina. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Eu estou mostrando agora, desde o Antigo Testamento, como Deus sempre priorizou escrever suas palavras para alcançar gerações posteriores, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As escrituras te tornam sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nesse contexto, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça. Sem tradição alguma, a gente já teria isso aqui: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para ser salvo e para boa obra, a escritura é suficiente, é plena. Agora, isso significa que deve desprezar a tradição? Não, porque a gente valoriza a tradição, as escrituras, nós temos a história da igreja, nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, só que acima disso tudo está as escrituras. Tudo isso precisa se submeter às escrituras sagradas. Já que vocês estão defendendo tanta tradição, quem disse, quando disse, para quem disse, o que disse? Aí eu dou credibilidade que essa tradição está no mesmo nível das escrituras. Se o Ariel conseguir mostrar para mim, ou você que está fazendo a pergunta, ou qualquer outra pessoa, aí sim eu digo que a tradição tem esse valor que muita gente está querendo que ela tenha.